Olá, meu irmão. Vamos caminhar em direção à transformação? Hoje, mais uma oportunidade para isso, onde nós refletiremos em Efésios, capítulo 4, 25 a 27, onde dois pecados serão abordados. O pecado da mentira, obviamente devemos abandonar a mentira e falar a verdade, porque somos discípulos de Jesus, e o outro pecado é a ira. Posso me irar e não pecar? Nós vamos responder isso nessa mensagem. Então, nos acompanhe aí até o final. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele havia falado no capítulo 4 sobre unidade da igreja. E aí depois ele muda o assunto para pureza na igreja. E aí ele está aplicando as verdades doutrinárias que ele apresentou. Então, no povo santo, como que o povo santo deve agir à luz dessa vocação que foi recebida em Jesus. E hoje, então, nós compreenderemos que a mentira e a ira são dois pecados que não devem fazer parte da nova vida. São dois pecados que o cristão ele deve abandonar, né? Então, Efésios 4, versículo 25, ele diz o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Deus é a verdade. Deus é a verdade. A mentira é o oposto dos fatos, né? O objetivo da mentira é enganar, seguindo o exemplo do pai da mentira, que é Satanás. O pecado da mentira é tão sério que aquelas pessoas que são controladas pela mentira, e existem pessoas assim, controladas pela mentira e não por Jesus, né? O Senhor da vida dessas pessoas não é a verdade, não é o Senhor Jesus, mas sim a mentira, o engano, Satanás. Quem, né, é controlado pela mentira, a palavra do Senhor diz que não herdará o reino de Deus, né? Os mentirosos não farão parte do reino de Deus. O primeiro pecado, a mentira foi o primeiro pecado na igreja que foi tratado, foi escancarado e foi punido de forma muito severa, né, com Ananias e Safira. A mentira, ela vai destruir a comunhão da igreja. Essa é a razão que o apóstolo Paulo ele apresenta aqui. Em todos esses pecados que ele vai falar daqui em diante, ele vai falar o pecado que deve ser abandonado e ele vai dar uma razão, ele vai fazer uma argumentação disso. A argumentação que ele faz isso, do pecado da mentira, é que todos nós somos membros de um mesmo corpo. Todos nós fazemos parte do corpo que é a igreja, temos comunhão como igreja. E um sinal de maturidade que nós já vimos no capítulo 4 é edificar a igreja de Jesus, é construir. E a mentira, ela não constrói, a mentira, ela destrói. A mentira, ela destrói relacionamentos. A mentira nunca vai ajudar, nunca, nunca. Por mais que seja uma mentirinha branda, ela nunca vai ajudar, seja no curto prazo ou longo prazo. A pessoa que mentiu experimentará as consequências disso. Então, nós devemos tomar alguns cuidados, porque nem tudo que dá certo, ou falou uma mentira, deu certo, né? Se livrou de uma consequência, nem tudo que dá certo é certo. Então, algumas coisas para a gente tomar cuidado. Obviamente, com a mentira escancarada, aquela oposição, né, aos fatos. Houve um fato e houve uma informação totalmente contrária a isso. Isso, obviamente, está muito claro que a gente deve abandonar. Também devemos abandonar o silêncio diante de alguém que está mentindo. No capítulo 5, né, de Efésios, ele diz o seguinte: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Veja que interessante, não basta eu não participar do pecado, mas se eu ver o pecado, eu saber que está acontecendo algo ali que não glorifica a Deus, eu me calo, também é pecado. Eu devo expor aquela situação, obviamente com sabedoria, mas eu devo confrontar, eu devo expor, eu devo mostrar que aquele procedimento, aquela atitude não glorifica a Deus. Eu devo tomar cuidado também, tanto com exagero como a diminuição, né? Vai contar uma história, ou exagerou naquela história, ou diminuiu os fatos, isso também é mentira, porque não condiz com a realidade. Da mesma forma como também induzir alguém, né? A pessoa omitiu alguns fatos e com alguns fatos ela está conduzindo, ela está induzindo alguém. Isso Satanás é mestre nisso, né? Ele vai induzir, ele vai usar algumas informações, não todas, para induzir alguém a tomar uma ação. Abandonar a mentira e falar a verdade, como discípulos de Jesus. E com relação à ira, o que nós devemos fazer?
A ira ela deve ser tratada rapidamente. Esse é o ensino do texto. Olha o que o texto diz. Quando vocês ficarem irados, não é se vocês ficarem irados. É se, é quando. Quando ficarem irados. Quando ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Seres humanos têm emoções. Essas emoções que devem glorificar a Deus foram afetadas pelo pecado. A ira, então, é uma das áreas da nossa vida onde nós somos levados pela emoção para ter comportamentos que não glorifiquem, não exaltam a Deus. A pergunta é, o que é ira? No livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, de Robert Jones, ele diz o seguinte: ira é uma resposta de juízo moral, e veja aqui que ele não está falando se é algo bom ou algo ruim, é só uma resposta moral contra o mal percebido, né? Então, antes de nós voltarmos ao texto aqui, nós precisamos usar outros textos da palavra para nos ajudar a entender o que é ira, a entender o que é a ira é, o que ela produz, o que ela faz, se ela glorifica a Deus ou não. Antes de nós voltarmos ao texto aqui, nós vamos ver outros textos. Um primeiro texto é de Mateus 5, 21 a 22, que diz: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então, o matar leva a pessoa a estar sujeita ao julgamento. E o texto continua: mas eu lhes digo que qualquer que se irar, então eu não matei alguém, eu só me irei contra um irmão. Quem se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então a ira é equivalente ao pecado de assassinato, ok? Em segundo lugar, precisamos entender que a ira não comove a Deus. O texto de Tiago diz: tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O fato de eu ficar irado com alguma coisa não vai inclinar Deus a uma ação. O fato de eu ficar irado com alguma situação não vai fazer Deus mudar o pensamento dele acerca daquela situação. Deus não se indigna com a minha indignação. Deus não precisa da minha indignação para cumprir a sua justiça. O fato de eu ficar nervoso, agitado, indignado, não incita Deus a agir. A indignação de Deus é diferente da nossa indignação. Quando o homem fica indignado, ele quer acabar com o problema na hora, ele quer resolver com aquela situação na hora, usando a sua força, usando a violência, usando a brutalidade. E o resultado disso é que busca, produz mais injustiça. A indignação de Deus é diferente. A indignação de Deus visa a glória de Deus por meio do amor e da graça que salva e transforma pecadores. Então, pense na cruz de Jesus. Pense na cruz. Esse foi o maior ato de indignação de Deus, que levou ao maior ato de amor de Deus. Um justo morrendo pelos injustos para nos conduzir a Deus. Veja que a nossa ira é bem diferente da ira de Deus. Eu quero produzir a minha justiça. E mesmo que isso venha a causar injustiças, mesmo que isso venha a causar dor, dando prejuízo a outras pessoas, algo que na minha concepção não deveria ter acontecido, eu vou lá e vou agir com ira. Então a nossa ira é diferente da ira de Deus. A nossa ira, a nossa indignação não vai levar, não vai acelerar a ação de Deus. Precisamos entender isso. Precisamos entender também que a ira pecaminosa, ela é motivada pelo acúmulo do mal. Uau! Tiago 1, 21 diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Livrar disso, dessa maldade que já está no nosso coração. Nós nos iramos de forma pecaminosa devido à maldade que já está no nosso coração. De onde que vêm os problemas? De onde que vem o pecado? Da onde que vêm as situações que nos levam a ter um comportamento, a ter atitudes que não glorificam ao Senhor? Vem do nosso próprio coração. Tiago 1,14, né? Nós somos tentados segundo o mau desejo que já está no nosso coração.
Obviamente, vão existir gatilhos, vão existir situações que vão disparar a ira. Circunstâncias, pessoas, nosso próprio organismo. Porém, essas circunstâncias, esses fatos, esses elementos, eles não são responsáveis pelo meu pecado. Se eu peco com a ira, é porque eu sou pecador. O pecado já está em mim, a maldade já está em mim. E aí nós chegamos no texto, né, onde fala sobre essa concessão para uma ira, coloquei entre parênteses aqui, uma ira justa, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. A pergunta, então, que a gente começou, é possível eu ficar irado e não pecar? De acordo com esse texto, sim, é possível. É possível. A questão é provável que eu fique irado e não peque? A resposta é provavelmente não. Então, é possível eu me irar e não pecar, mas é pouco provável que isso aconteça. É muito provável que eu vou acabar pecando por causa da minha ira, né? Então, para a ira ser uma ira que não tem o pecado junto ali, precisa passar por alguns critérios, né? Preciso entender isso, a gente encontra no livro do Robert Jones, né? Você pode adquirir ele, editora Nutra, baita livro. Então, para passar por isso é preciso entender que deve ser uma reação contra um pecado real. A ira santa, né, se nós assim podemos dizer, ou a ira não pecaminosa, é algo movido pela vontade de Deus. Deus moveu isso e é movido para a glória de Deus. A ira pecaminosa, que é o que nós conhecemos e nós lidamos com isso, a ira pecaminosa é motivada pela nossa vontade e para a nossa vontade. É o que eu quero, quando eu quero, no momento que eu quero, né? Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos, né? Então, por exemplo, alguém pode falar assim, estou irado contra o Bolsonaro, né? Estou irado contra o Lula, estou irado contra fulano, Beltrano e Ciclano. Mas nós não sabemos, nós precisamos entender isso, que nós não temos todas as informações. Nós não temos todas as informações, né? É pouco provável que eu consiga me irar, então, e não pecar. Eu vou te dar um exemplo que nós não temos todas as informações. No trânsito, é um lugar de muita ira, né? Muito louvor também, né? Põe um louvor lá no carro para tentar não se irar tanto. Mas digamos que vem um carro alucinado atrás de você, buzinando, dando luz, te fechando, né? Querendo pegar o espacinho entre você e o carro da frente, no congestionamento, e a pessoa está super agitada lá. A nossa primeira reação é ira. Eu não vou dar o meu espaço a essa pessoa. Eu vou fechar, eu não vou permitir que ela faça isso. Não é justo. Não é justo eu esperar tanto tempo na fila e ela querer furar, né, passar pelo acostamento. Eu não vou permitir isso. Mas a questão é, eu não sei o que está acontecendo naquele carro. Eu não sei o que está levando a pessoa a agir daquela forma. Então veja que na nossa ira é muito diferente da ira de Deus, né? Deus, ele se move para a glória dele, para o bem das pessoas. Deus se move de forma amorosa, de forma paciente. Nós não. E nós não sabemos tudo o que acontece. Deus sabe tudo o que acontece. Então o primeiro critério para se irar de forma justa, né, é identificar se de fato eu estou irado contra um pecado real ou estou irado por algum desejo meu que não foi atendido, né? Por algum direito meu que foi violado. Então, é possível se irar sem pecar? Sim, desde que seja uma reação contra um pecado real. E lembre disso, eu não tenho todas as informações, sempre existem elementos que é desconhecido para nós, ok? Em segundo lugar, é possível se irar sem pecar? Desde que tenha uma data de validade, desde que tenha um período para se concluir. O texto diz até que o sol se ponha, né? Então, o caminho para tratar a ira é rapidamente, não é um dia, não é 24 horas, né? O sol vai se pôr muito antes disso, eu tenho um período, eu tenho que resolver isso imediatamente. Não é uma semana, não é um mês, eu preciso resolver isso. Em terceiro lugar, é possível se irar sem pecar quando tem um foco em Deus e na sua glória. Não é uma preocupação comigo.
não é uma preocupação com os meus direitos, não são as minhas preocupações, o foco é Deus, o foco é a glória de Deus. E aí, olha, veja só, irmão, se passou por tudo isso aqui, você fala assim, não, isso eu lido tranquilo com tudo isso, eu estou mirando de forma que glorifique a Deus. Se passou por tudo isso, o quarto aspecto é possível mirar sem pecar, desde que seja acompanhada por manifestações piedosas. E que seriam essas manifestações piedosas? Vamos começar por autocontrole, né? Ter autocontrole na situação, ter serenidade, pensar de forma clara, pensar de forma lúcida, não gritar, não se enfurecer, né? Não perder o controle, não ter uma autocomiseração, não se desesperar, né? Sem agredir a pessoa, sem esnobar a pessoa, sem ignorar a pessoa. Veja que ações piedosas devem acompanhar a minha ação, né? Porque Deus age de forma santa em todo o proceder. Então, é possível eu me irar e não pecar? É possível, mas é pouco provável. É pouco provável. O diabo, o texto diz que o diabo ele vai se aproveitar de um coração com ira. Não deem lugar ao diabo, resolva, né? Então, se a ira eu não tratar rapidamente, o diabo se aproveitará certamente. Então, se o diabo encontrar centelhas de ira em nós, ele vai colocar mais lenha para que isso se transforme numa fogueira. O diabo pode aproveitar o desejo, pode aproveitar uma emoção para nos levar a cometer um pecado maior. O diabo pode nos influenciar a pecar, e ele fará isso. Mas se nós pecarmos, nós somos responsáveis pelo nosso pecado, não é Satanás. Ele só percebeu uma oportunidade ali e jogou mais querosene, jogou mais lenha, inflamou aquela situação ali, incendiou aquela situação para que eu viesse a pecar. Então, dois alertas aqui que nós devemos ter. A primeira é que ira controlada, nada mais é do que ou melhor, dizendo, né, uma indiferença controlada. Eu vejo alguém e eu não gosto da pessoa, né, e eu estou controlando, eu vejo ela, mas eu trato bem ela, tal, né? Então, a indiferença com alguém nada mais é do que uma ira controlada, nada mais é. Porque eu devo agir de forma piedosa, né? Eu devo agir de forma graciosa, amorosa, como o meu próprio Senhor, visando o bem da pessoa. Se eu falo assim, cara, eu só não quero ver ela perto, né? Tipo, tá resolvido, ela tá lá e eu tô aqui, então tá resolvido. Então, isso nada mais é do que uma ira controlada. E ira controlada, o segundo alerta é que ira controlada é rancor, é rancor. Mas quando ela se manifesta, aí já é um furor, né? Isso é quem apresenta essa ideia, o Isber. Então, se eu controlo a ira, eu estou com rancor da pessoa. E se eu manifestar a ira, isso já é furor. A conclusão que a mentira e a ira são dois pecados que não devem fazer parte da nova vida. Nós precisamos correr para Jesus. Nós precisamos buscar a Ele porque Ele é a verdade. E o coração de Jesus é manso e humilde. Nós precisamos correr até Jesus e dizer a Jesus que sozinho nós não conseguiremos vencer esses dois pecados, porque a nossa natureza é uma natureza de engano e de indignação. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos viver Jesus em nós. Nós precisamos diminuir para que Jesus cresça. Então, que Deus esteja nos abençoando, para que a nossa vida possa refletir a pureza de Jesus e que a mentira, em todos os seus aspectos, como a ira, sejam abandonados e que nós possamos viver a verdade de forma com um coração manso, um coração humilde, como é o coração do nosso Senhor Jesus. Que Deus esteja te abençoando e te usando para a glória dele. E vamos juntos a caminho da transformação, meu irmão. Um grande abraço.